Olá, estamos de volta com o nosso estudo sobre esta pandemia do coronavírus e os falsos profetas modernos. Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Alisson Terra, sou servo do Senhor Jesus e este é o nosso encontro com o Mestre Jesus. Este já é o nosso quarto vídeo que nós estamos fazendo sobre essa série. Nós já temos o primeiro, o segundo e o terceiro. Se esta é a primeira vez, é o primeiro vídeo que você está vendo, quero encorajar você a ver os outros vídeos para que você possa acompanhar essa série de estudos, de ensino sobre o coronavírus e os falsos profetas. E você que já está acompanhando o canal, também muito bom estarmos juntos mais uma vez. E vamos hoje dar sequência a este estudo, falando então sobre os falsos profetas modernos, que vêm trazendo mensagens dizendo que o que está acontecendo agora em relação ao coronavírus, a essa pandemia, tem a ver com a volta de Jesus. E muitos falsos profetas dizendo que este é o sinal que Jesus havia falado que iria acontecer sobre a sua volta. E que isso que está acontecendo, portanto, no mundo é a volta de Jesus. Bem, como eu já disse, no primeiro, no segundo, no terceiro vídeo, principalmente no primeiro, nós fizemos a base do nosso estudo, onde nós vimos em Mateus capítulo 24, no versículo 3, os discípulos de Jesus fazendo duas perguntas para Jesus. A primeira pergunta estava relacionada ao que Jesus havia acabado de falar em Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2, Jesus tinha falado com seus discípulos sobre as construções do templo em Jerusalém, que ali não ficaria pedra sobre pedra. E os discípulos perguntam então para Jesus quando aconteceriam aquelas coisas, que não ficaria em Jerusalém, no templo, pedra sobre pedra. Isso está relatado em Mateus 24, 3. Então essa foi uma pergunta. A segunda pergunta dos discípulos foi: qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então, os discípulos de Jesus, naquela ocasião, fizeram esta pergunta para Jesus, sobre o sinal da sua vinda e do fim dos tempos. E depois você pode acompanhar que Jesus vai começar respondendo a primeira pergunta, e no capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 36, Jesus começa respondendo ali a segunda pergunta. Portanto, depois você pode ver no primeiro vídeo dessa série e você vai encontrar ali a base para o nosso estudo. Uma outra coisa importante também, que nós vimos no começo do nosso encontro aqui, é que o apóstolo João, na sua primeira carta, mais lá para o finalzinho da sua Bíblia, no capítulo 4, versículo 1, o apóstolo João, ele adverte os cristãos daquela época que existia falsos profetas e que eles estavam saindo por todo o mundo com mensagens falsas. E o apóstolo João, ali nesta primeira carta, no capítulo 4, verso 1, ele adverte os cristãos a ficarem espertos, a verificarem esses profetas, esses espíritos, se eles realmente procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas estavam saindo pelo mundo. Não é diferente para nós hoje também esta mensagem de João. Nós temos que ficar alertas, porque hoje também tem saído pelo mundo falsos profetas. E neste momento em que nós estamos passando deste ano 2020, em todo o mundo,
temos visto pessoas falando que o que está acontecendo sobre essa epidemia tem relação com o sinal da volta de Jesus. Tem relação com a volta de Jesus, que agora chegou o fim dos tempos. Nós já vimos na aula 2, na aula 3, sobre várias coisas, né, sobre esses falsos profetas. E hoje nós vamos ver que esses falsos profetas, eles têm um propósito para dar essas notícias falsas, essas fake news. Eles têm um propósito para isso. Vimos nas aulas anteriores que esses falsos profetas são homens que estão sendo usados por Satanás. Porém, essas pessoas, esses homens, muitos deles não estão se dando conta de que eles estão fazendo isso pela ação de Satanás. E, como vimos na aula passada, fazendo sinais e maravilhas, fazendo milagres pela ação de Satanás. Eles têm um propósito com tudo isso. Esses falsos profetas têm um propósito com essas falsas mensagens, com esses milagres, com maravilhas enganadoras, como nós vimos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, eles têm um propósito para isso. E hoje nós vamos ver qual é o propósito deles para isso nesses dias de hoje. Bem, uma outra coisa que nós vamos ver hoje sobre os falsos profetas, que muitas pessoas vão seguir esses falsos profetas. Vamos começar o nosso estudo aqui em Atos. Abra a sua Bíblia, espero que você já tenha com você a sua Bíblia. Atos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. O versículo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Esta conversa que Paulo vai ter com os presbíteros da igreja de Éfeso começa aqui, em Atos capítulo 20, versículo 17. Vamos ler este versículo 17 para que nós possamos pegar o contexto daquilo que nós vamos ver lá no versículo 28 daqui a pouquinho. Então, Atos capítulo 20, versículo 17, diz o seguinte: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Versículo 18. Quando chegaram, ele, Paulo, lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. E assim Paulo começa uma conversa, como diz no versículo 17, com os presbíteros da igreja de Éfeso. Presbítero é o mesmo que é alguém que pastoreia, que supervisiona a obra de Deus. Bem, vimos que é um grupo de presbíteros, não é? No versículo 17 fala que ele mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Agora, no versículo 28 desse mesmo capítulo, Paulo diz o seguinte para eles: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos
Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, e com lágrimas. Observem, então, que o apóstolo Paulo, falando com esse grupo de presbíteros, pastores, vamos dizer assim, aqueles que pastoreavam a igreja lá em Éfeso, no versículo 28, Paulo está dizendo: cuidem de vocês mesmos e também do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, supervisores, para pastorearem, guiarem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. E o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 29, eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio do rebanho. Esses lobos ferozes, nós já sabemos que são os falsos profetas. Porque Jesus, nas aulas anteriores, nós vimos, em Mateus capítulo 7, disse que os falsos profetas viriam com pele de ovelhas, mas eram lobos devoradores. Então, versículo 29, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês. Então, Paulo está falando dos presbíteros, da igreja. E não vão poupar o rebanho. Então, os lobos, os falsos profetas, o propósito deles realmente é sugar, é explorar, é tirar tudo que ele puder tirar do rebanho. O falso profeta, ele vem com palavras que vão atrair as pessoas, como os sinais da volta de Jesus, milagres. E o propósito deles é realmente penetrar no meio do rebanho e não, está dizendo, não vai poupar o rebanho. Isso significa que ele vai tirar das pessoas tudo o que ele puder financeiramente, emocionalmente, tudo o que ele puder, ele vai tirar das pessoas. Mas para isso, eles precisam atrair as pessoas até eles. Olha o versículo 30. E dentre vocês mesmos, Paulo está falando com os presbíteros, com um grupo de pastores. Paulo está falando, eu sei que dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Lembra na aula anterior que o diabo ele está usando homens. E aqui Paulo está falando, advertindo os presbíteros, que eles mesmos seriam alvos de Satanás para torcer a verdade, trazer heresias para dentro da igreja. E olha aqui o versículo 30, qual é a finalidade? Atrair os discípulos. Então, a finalidade do falso profeta, com essas mensagens alarmantes, com essas mensagens, com essas fake news, a ideia deles, o propósito deles é atrair o rebanho, atrair as pessoas para poder explorar. Não vai poupar o rebanho. Este é o propósito dos falsos profetas. Atrair pessoas, e muitas pessoas vão seguir esses falsos profetas. E eles não vão poupar o rebanho. O versículo 31, Paulo está dizendo, vigiem. Lembra que Jesus ensinou bastante isso em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36? Vigiem. Lá Jesus está falando dessa vigilância com relação à sua volta. Aqui o apóstolo Paulo falando sobre essa vigilância com relação aos falsos profetas. E primeira carta de João, capítulo 4, verso 1, João fala também sobre essa vigilância que nós temos que ter por causa dos falsos profetas que têm saído pelo mundo.
Então, continuando aqui em Atos capítulo 20, versículo 31, Paulo diz: vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso dia e noite com lágrimas. A preocupação do apóstolo Paulo era tanta de que o rebanho, a igreja do Senhor Jesus, não fosse invadida por lobos, e também para que no meio da igreja não surgisse entre os líderes da igreja, os falsos profetas dentre os líderes da igreja, o apóstolo Paulo pede vigilância para a igreja. O apóstolo Paulo fala que ele falou sobre isso durante 3 anos e advertiu insistentemente, dia e noite, e ainda com lágrimas. Significa, Paulo estava dizendo, eu ensinei isso de uma forma que eu estava implorando vocês para tomar cuidado com isso, porque tanto virá o falso profeta de fora para dentro da igreja, como também do meio da liderança, no meio da igreja, iria surgir os falsos profetas. E a intenção, já vimos aqui, o propósito dos falsos profetas aqui, é realmente não poupar o rebanho. É atrair os discípulos para si. Quero compartilhar uma outra passagem também, dentre muitas que existem sobre os propósitos dos falsos profetas. Hoje eu vou separei 2 passagens. A próxima passagem está na 2ª carta do apóstolo Pedro, que é escrita com grande foco nos falsos profetas. Tá? Ainda no capítulo 3 da 2ª carta de Pedro, vai falar sobre o dia do Senhor, sobre a volta do Senhor, que vai ser uma parte importante para a próxima aula. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas em 2 Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 1, diz o seguinte: no passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos destes homens e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Olha que interessante o apóstolo Pedro, há 2000 anos atrás aproximadamente, falando com aqueles cristãos, que no passado surgiram falsos profetas no meio do povo. O apóstolo Pedro está dizendo sobre o Velho Testamento, que não parava de surgir falsos profetas no meio do povo. Significa que sempre existiu os falsos profetas, e como o apóstolo Pedro vai dizer aqui agora também no capítulo 2, versículo 1 ainda, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Pedro dizendo para aqueles cristãos lá que iria ainda surgir falsos profetas. Como também para nós hoje a lição é a mesma. Tanto houve falsos profetas no passado, se tratando de Velho Testamento, de Novo Testamento agora em relação a nós, como também surgirão. Então tem surgido e ainda surgirão falsos mestres. E eles vão fazer o quê? O propósito deles, que é o nosso ponto hoje. Eles vão introduzir secretamente heresias destruidoras. Então, o propósito dos falsos profetas é introduzir ensinos
ideias, doutrinas contrárias à de Jesus. Isso que significa heresia. Uma doutrina contrária à de Jesus. Um ensino contrário ao de Jesus. E é exatamente o que nós estamos vendo agora. Qual é o ensino de Jesus sobre a sua volta? Qual é o ensino de Jesus sobre sinais do fim dos tempos? Nós já vimos nas aulas anteriores. Jesus tem um ensino sobre isso. Porém, os falsos profetas modernos de hoje estão introduzindo ensinos contrários daquele que Jesus já ensinou para nós. Exatamente. Então, o propósito dos falsos profetas é exatamente este: introduzir ensinos contrários aos de Jesus. Eles vão, então, com isso, com esses ensinos, trazer e atrair as pessoas. Olha só o versículo 2. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos destes homens. Observaram? Vou colocar 2 pontos aqui que nós já estudamos. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10, nós vimos que os falsos profetas ali iriam fazer milagres e maravilhas para atrair as pessoas. Eles iriam enganar as pessoas com esses milagres, porque esses falsos profetas estão sendo usados por Satanás. Lá fala que eles estão sendo usados por Satanás. E nós vimos, naquele momento, que muitas pessoas iriam deixar de ouvir, dar atenção à verdade, para ouvir esses falsos profetas. Nós vimos isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Muitos deixariam o amor à verdade que os poderia salvar. E iriam começar a ser atraídos pelos falsos profetas através dos milagres. Um outro ponto, nós vimos agora em Atos capítulo 20, versículo de 28 a 31, que o objetivo desses falsos profetas é realmente penetrar no meio do rebanho, trazer ensinos, trazer coisas que irão atrair os discípulos até ele. Para quê? Para não poupar o rebanho, explorar. E nós vimos que o objetivo era atrair. Aqui a mesma coisa. Vimos aqui no versículo 1 de capítulo 2 de 2 Pedro, que os falsos profetas, eles vêm trazendo ensinos, heresias destruidoras. Então, ensinos falsos, ensinos, ideias contrárias à de Jesus. E qual que é a ideia contrária da de Jesus que nós estamos falando? Sobre a volta de Jesus e os sinais dos fins dos tempos. Então Jesus já ensinou sobre isso. Então os falsos profetas querem trazer mensagens, alarmes, para quê? Versículo 2 do capítulo 2 de 2 Pedro, para que muitas pessoas possam segui-los. Muitos então seguirão os caminhos vergonhosos destes homens, falsos profetas, homens usados por Satanás. E diz aqui no versículo 2, de capítulo 2 de 2 Pedro, que por causa desses homens, o caminho, diz aqui, da verdade será difamado. Ou seja, a mensagem verdadeira de Jesus está sendo difamada por conta desses falsos profetas. Muitas pessoas hoje, infelizmente, não têm vontade de ir a uma igreja, não têm vontade de participar de uma igreja, não têm vontade de ter comunhão com as pessoas em relação à sua vida espiritual, porque já está cansada. De quê? Olha aí, continua, olha o versículo 3. Em sua cobiça, esses tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Então, como nós vimos em Atos capítulo 20, versículo 29, essas pessoas, esses falsos mestres, vão explorar as pessoas. Eles não vão poupar o rebanho. Eles vão explorar as pessoas com as suas histórias que inventaram, com essas heresias,
com esses ensinos falsos sobre a volta de Jesus. E uma vez essas pessoas atraídas por esses falsos profetas, uma vez que os falsos profetas fizeram milagres para que a sua mensagem tivesse valor, vimos que esses milagres é feito através de Satanás. Uma vez que esses falsos profetas estão chamando a atenção das pessoas, dizendo que o que está acontecendo agora é o sinal do fim dos tempos, é a volta de Jesus. Então, com isso, eles estão atraindo as pessoas para si, e agora eles não vão poupar. Eles vão explorar essas pessoas, explorar financeiramente, explorar emocionalmente. Eles vão tirar tudo o que eles puderem tirar dessas pessoas. O caminho da verdade será difamado. Quantas pessoas querem servir a Cristo, querem servir ao reino de Deus, querem estar em comunhão espiritualmente com as pessoas e fisicamente com as pessoas, mas estão com medo, porque já foram exploradas pelos falsos profetas, já foram exploradas por estes tais mestres com essas histórias que eles estão inventando. É muito interessante, deixa eu falar sobre algo que eu ouvi semana passada de um colega. Foi muito interessante o que eu ouvi. Um colega me contou que um colega dele chegou até ele e disse para ele, para esse meu colega, que ele estava muito chateado com uma pessoa, porque ele tinha acabado de abrir uma igreja e nesta igreja ele estava começando a ensinar algumas pessoas e ele conseguiu tirar uma pessoa da rua, das drogas, uma igreja evangélica. E este pastor disse que conseguiu tirar uma pessoa da rua e agora essa pessoa já estava restaurada. E que esta pessoa que estava restaurada decidiu sair da igreja dele e ir para uma outra igreja evangélica. E ele estava muito chateado com isso, porque agora que essa pessoa já estava restaurada, agora que ele ia ter um lucro com ela, ela foi embora. Agora que ele ia conseguir tirar aquilo que ele investiu nessa pessoa, ela foi embora. Ela foi para outra igreja. Isso me fez lembrar dos falsos profetas. É exatamente isso. O objetivo deles é realmente atrair as pessoas, dar aquilo que a pessoa precisa no momento, mas não vão poupar o rebanho. Estão esperando o momento certo para começar a explorar e tirar o seu lucro, tirar o tempo de investimento nessas pessoas. Infelizmente, os falsos profetas têm saído pelo mundo. Como o apóstolo João disse na sua primeira carta, no capítulo 4. Os falsos profetas realmente têm saído pelo mundo e não vão poupar o rebanho. Os falsos profetas pode ser qualquer pessoa que não esteja dando ouvido à verdade, a Jesus. No próximo encontro, nós vamos falar o que acontecerá com os falsos profetas e as pessoas que estão dando ouvido a eles. E depois da nossa sexta e última aula, nós vamos falar sobre as boas notícias sobre a vinda de Jesus e notícias verdadeiras que o próprio Jesus vai nos dizer. Coisas boas que Jesus vai nos dizer sobre a sua volta e que nós precisamos ouvir. Vimos hoje, portanto, que o objetivo dos falsos profetas é atrair as pessoas até eles e depois explorar essas pessoas. Tirar dela, não poupar,
tirar dela tudo o que eles puderem tirar. E eu espero que você e eu possamos estar atentos, vigilantes, como o apóstolo Paulo falou em Atos capítulo 20, versículo 31. Que possamos estar vigilantes contra esses falsos profetas. Que nós possamos estar com Jesus e a sua verdadeira mensagem sobre a sua vinda. Que nós possamos estar com Jesus, que pode e faz qualquer tipo de milagre, porque ele, Jesus, tem todo o poder para fazer o milagre na vida de cada um de nós. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe a passarmos por toda essa pandemia, vitoriosos com Cristo, jubilosos com Jesus, e não deixar que os falsos profetas nos atraiam e muito menos nos explorem. Que Deus seja louvado. Muito obrigado mais uma vez por sua companhia e vamos continuar estudando a palavra de Deus. Tchau para vocês.